Quarta questão do nosso material, questão da UFT Transferência 2022-2. Ele fala o seguinte, ó, presta atenção aqui. Catalisadores são importantes na indústria química por reduzirem o custo, viabilizarem produto de larga escala, diversos insumos importantes como a amônia. A análise a seguir afirmativa sobre os catalisadores. Catalisador afetam de forma igual a velocidade da reação direta e da velocidade inversa. Equilíbrio químico. Uma reação ela pode ocorrer tanto no sentido direto quanto no sentido inverso. Quando isso ocorre, a gente diz que atingiu o equilíbrio químico. Então eu tenho o sentido direto e o sentido inverso. O catalisador vai aumentar a velocidade em dois sentidos. Quando a gente chegar em equilíbrio químico, a gente vai falar um pouco mais, mas eu já posso adiantar. Em sistemas fechados, até em sistemas abertos, né? Mas vamos falar de sistemas fechados, eu posso ter ao mesmo tempo reagente ao produto. Quando eu tenho reagente e produto, eles vão atingir o que a gente chama de equilíbrio químico. Quando ele atinge o equilíbrio químico, a concentração do reagente e a concentração do produto são constantes. Constante não quer dizer que seja igual. Certo? Eu atinjo o equilíbrio químico. Então eu vou ter o reagente se transformando em produto e o produto se transformando em reagente, porque o equilíbrio químico ele é dinâmico, ele não para. E o catalisador ele vai tanto aumentar a velocidade da reação direta quanto da reação inversa. Então isso aqui, o primeiro é verdadeiro. Olha só que eu vou só abaixar aqui para você ver o negócio. Só em saber que o primeiro é verdadeiro, eu já eliminava aqui a letra B. Ó. Catalisadores, segundo, reduzem a energia de ativação da reação. Verdadeiro também. Certo? Verdadeiro também. Então já eliminava a letra C. Se eu responder o quarto, eu respondo a questão. Né? Porque eu tenho 4 aqui e não tenho 4 aqui. Se o quarto for verdadeiro, a resposta é a letra A. Se não for, a resposta é a letra D. Então eu vou para o quarto. Catalisadores podem reduzir a variação de entalpia. Catalisadores não influenciam no ΔH e nem na entropia, porque aqui ele fala o seguinte, ó. Catalisadores podem alterar o sinal da energia de Gibbs. Presta atenção. Qual é a fórmula da energia de Gibbs? A variação de energia de Gibbs é igual. Eu comecei pelo ΔH, não foi? Energia livre de Gibbs. A variação da energia de Gibbs é igual à variação de entalpia menos a temperatura vezes a variação da entropia. O catalisador ele não influencia nem no ΔH, nem na temperatura e nem na entropia, né? Certo? Ele apenas aumenta a velocidade da reação. Então, todos os dois aqui são falsos. E o quinto, catalisadores homogêneos são consumidos durante a reação, ao contrário dos catalisadores heterogêneos, nenhum dos dois. A teoria de catalisadores homogêneos não tem nada a ver com consumo. Catalisadores homogêneos, como a gente viu, a catálise homogênea é aquela em que o catalisador e o reagente estão apenas em uma única fase, e heterogêneo mais de uma fase. Eu quero a correta, então a correta aqui foi a 1 e a 2, letra D. Bacana, mas antes eu quero fazer um parênteses para você aqui, ó. Vamos aqui. O catalisador, a gente já sabe que ele é uma espécie química que aumenta a velocidade da reação. Bacana? Então, se eu tivesse aqui um gráfico, mesmo que ele seja feio desse jeito, reagente
e produto, a gente já aprendeu, tem essa corcova e tem outra corcova aqui, né? Energia em função do caminho da reação. Presta atenção. A gente já sabe que o ápice de energia é o complexo ativado, certo? Então eu tenho um complexo ativado aqui, seria a entalpia do complexo ativado, e aqui eu teria o complexo ativado. A diferença é que o de cima é sem catalisador. Deixa eu escrever melhorzinho aqui. Sem catalisador. E a menor corcova, que vai ter menor energia de desativação, é com catalisador. Mas existe outros podemos dizer, outros fatores que podem aumentar ou diminuir a velocidade da reação, sem utilizando aqueles que a gente sabe, temperatura, pressão, superfície de contato. Então nós temos, além do catalisador, nós temos também uma galera chamada de autocatálise. Autocatálise ou catalisador, que é o seguinte: a autocatálise ocorre quando a reação vai se processando mais lento e dentro da reação, à medida que vai formando o produto, o próprio produto tem uma substância que vai funcionar como catalisador. Então, na autocatálise, a reação, no início, ela é bem lenta, depois ela aumenta porque o produto que eu vou formar, ele vai servir como catalisador. Então, tenho a autocatálise. Eu tenho também o que a gente chama de ativador. Ativador, ou também chamado como, quer dizer, ativador, desculpa, vou especificar, ativador de catalisador, ativador de catalisador, ou promotor. Ele tem esses dois nomes, promotor. O que é o ativador de catalisador? O ativador de catalisador é uma outra substância que eu vou botar no catalisador que vai ajudar a aumentar a velocidade da reação. Então eu tenho um cara que é mais rápido que o próprio catalisador. Então ele estaria aqui, ó. Ou seja, ele ia diminuir mais ainda a energia de ativação. Então aqui eu já tenho agora um catalisador mais um ativador. Vai ser mais rápida ainda a reação. Eu tenho também o que a gente chama de veneno. Veneno, Sandrão, é veneno ou inibidor de catalisador. O veneno inibidor de catalisador é uma outra substância, um outro composto, que eu vou colocar na reação que vai diminuir a ação do catalisador, ou seja, ele vai afetar na ação do catalisador. Então, o veneno ele estaria mais ou menos aqui nas curvazinhas de complexo ativado nossa, ó. Certo? Porque ele vai diminuir, ainda eu tenho a presença do catalisador, né? Então ele vai o veneno ele só serve também se tiver o catalisador, tá? Igual o ativador. Se não tiver catalisador, ele não tem função nenhuma. Porque tanto o veneno, presta atenção, tanto o veneno ou inibidor de catalisador, eles e o ativador de catalisador, eles só servem, promotor, ativador de catalisador. Então, o promotor e o veneno, eles só são úteis se eu já tiver um catalisador. E eu tenho uma outra situação que eu posso fazer, que a gente chama de
simplesmente de inibidor, também, ou inibidor da reação, ou de reação. Esse cara é utilizado para diminuir a velocidade da reação. É o contrário do quanto o catalisador ele aumenta a velocidade da reação, o inibidor de reação da reação ele diminui, ou seja, o seu complexo ativado ainda ia ser maior ainda do que de uma reação sem catalisador, porque ele ia fazer a reação ficar mais lenta ainda. Então aqui eu teria o outro que é o inibidor de reação, certo? Então tá aí a nossa relaçãozinha para se aparecer numa prova, por exemplo, você já sabe que qual teria a menor velocidade? Aquela que usar um inibidor de reação. Qual que seria o mais rápido? Aquele que usar um catalisador junto com um ativador de catalisador, certo? O veneno, a energia de ativação ia ficar entre uma reação com o catalisador, seja só o catalisador, ou sem o catalisador, o veneno. Bacana? Beleza? Então, tá aí, galera, esse resumozinho que eu acho que você entendeu aí qual é a função de cada um. E a autocatálise aqui é quando a própria reação, você tem um reagente, por exemplo, um reagente A mais B vai formar CD, e o C, quando ele é formado, ele aumenta a velocidade da reação. Então ele é o catalisador da própria... A própria reação produz o seu catalisador. Ok?